vocês, reparem que já são 3 perguntas. Quem é você? Quem você queria ser ou quem você gostaria de ser? E quem você gostaria de ser? Por que não está sendo? O que é que está impedindo de você ser esse alguém? E a última pergunta que vai ficar é: quem Deus quer que você seja? Porque você tem que saber quem você é. Você sabe quem você gostaria de ser. Você sabe o que você está vivendo, se é o que você gostaria de ser ou não. Você sabe o processo que você está vivendo. Só que todas essas 3 perguntas ela tem que se basear no que Deus quer que você seja. Porque não adianta insistirmos em algo em nossas vidas em que Deus não colocou para nós fazermos. Talvez, igual eu falei para vocês hoje aqui, eu não estou tocando violão. E eu parei, e talvez a resposta da pergunta para vocês hoje aqui é essa. Não, eu não estou tocando violão porque eu parei de fazer aula de violão. Mas a pergunta que tem que ser a final na minha vida é: será que Deus, Ele quer que eu toque violão? É essa a pergunta das nossas vidas. Porque quando eu tinha a idade, quando eu era, eu creio que hoje a gente está meio intercalado nas idades, mas quando eu tinha a idade de vocês, 13, 12, essa faixa, 13, né, 11, 12, quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha muitas escolhas para fazer, eu tinha muitos caminhos a seguir, e todos os caminhos que eu decidi fazer, eu, como experiência própria, eu não perguntei nenhuma para Deus. Deus, esse é o caminho que eu tenho que seguir? Deus, isso é o que o Senhor tem para mim? Não, foi tudo escolhas minhas. Então o que eu vivo hoje, eu sou muito bem, eu sou feliz, eu sou casado, eu tenho uma família linda, eu sou abençoado por Deus. Deus me abençoou muito mais do que eu poderia imaginar, do que eu merecia. Mas nenhuma das decisões que eu tive quando eu era mais jovem, eu perguntei para Deus. Então, a misericórdia dele foi tão grande comigo, que hoje eu estou aqui sendo abençoado, sendo aclamado por Deus, unicamente, exclusivamente pela misericórdia dele. Porque Deus, ele poderia muito bem falar para mim assim: você plantou, é sua decisão, você nunca tomou um caminho que eu te dei, você escolheu viver dessa forma, você escolheu. Eu tenho 2 filhos, um que eu tive quando eu era já jovem, que eu nem vivi casado com a mãe dele. Então assim, são 2 filhos de 2 mães diferentes. Isso não é o propósito de Deus, isso não é o que Deus escolheu para mim. Se fosse perguntar para Deus hoje o que Deus colocaria no meu coração, o que é que ele tinha, a primeira coisa que ele falaria era isso: o meu filho mais velho não mora comigo. É ruim isso. Ele é educado por outras pessoas, tem uma outra convivência, vive num outro lar longe do meu. Entendeu? É isso que Deus quis para mim? Não, não é. São consequências do meu ato que eu tive para mim. Então, o que Deus quer para você? O que Deus colocou dentro de você? O que Deus queima dentro do seu coração, que faz com que vocês parem um minuto para pensar e analisar? Hoje, quando vocês estiverem em sua casa, quando vocês forem se deitar, quando vocês forem puxar uma oração ao seu Deus, façam essa pergunta para Deus e para si mesmo. Esqueça quem é você, esqueça aonde você queria estar e esqueça quem você queria ser. Eu queria ser jogador de futebol, mas sou péssimo, não jogo nada, mas eu queria ser. Mas isso você tem que abrir mão e perguntar quem Deus quer que cada um de vocês seja. O ponto de partida hoje é esse. Essa é a pergunta que eu deixo para o coração de vocês. Quem Deus quer que você seja? Algumas coisas que impeçam nós, que vai nos impedir de sermos aquilo que Deus quer para nós. E eu destaquei aqui 2 coisas apenas.
Na verdade, são duas coisas que vão abranger maiores. E aquilo que vai impedir o que Deus quer, ou seja, o propósito que Deus tem para mim, a primeira questão são as coisas terrenas. São aquilo que enche os nossos olhos. São aquilo que vai nos engrandecer perante os homens, não perante Deus. Por exemplo, eu posso colocar no meu planejamento de vida, como único propósito de minha vida, ter uma casa. E eu posso lutar por isso, eu posso correr atrás disso, eu trabalho de domingo a domingo, feriado, sábado, domingo, é de dia, de manhã, é de noite. Não, eu quero essa casa, eu necessito, eu preciso, Deus, eu preciso, eu necessito. Em algum ponto da sua vida, você chega a trocar Deus para fazer aquilo que você deseja terreno, aquilo que você está enchendo os seus olhos. Porque Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai permitir com que você tenha a sua casa. Deus, Ele quer o bem para nós. Só que quando você tiver a sua casa, você vai falar, eu consegui, graças a Deus. Isso é maravilhoso. Aí você vai falar assim, mas agora eu preciso comprar móveis novos. E aí você começa, tira os olhos da sua casa e você olha para os móveis. Aí você quer colocar pisos, quer mudar, quer fazer jardins, quer colocar iluminação. Então você começa a encher os seus olhos das coisas terrenas e você tira o foco de Jesus. Então, se você na quinta-feira você vem aqui no estudo bíblico, aí agora você vai fazer uma hora extra mais no seu trabalho. Não que isso seja pecado, irmão, não me levem por esse lado. Mas você começa a trocar. O que começa a ser errado é quando você acha, não, eu vou deixar de ganhar R$100 para ir no estudo bíblico. Não, jamais. Isso é errado. Isso é pecado. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser prioridade para nós. Nós temos que entender que o primeiro lugar do nosso coração tem que ser Jesus. Eu, por exemplo, quando eu comprei um carro, eu comprei esse carro meu, eu comprei o carro, irmão. Eu nem paguei a primeira parcela do carro, eu já estava pensando no outro. Olha que coisa. Comprei, nossa, cara, esse carro aqui não. Depois que eu vender esse, eu vou dar ele de entrada no outro, que o outro é melhor. Ou seja, eu fui abençoado por Deus. Ele me deu a condição, ele não me deu o carro, ele me deu condições de ter o carro. E eu já estava pensando no outro. Ou seja, eu estou depositando o propósito da minha vida nas coisas terrenas. Eu estou depositando o meu ser, aquilo que vai me dar alegria, nas coisas terrenas. Aí eu compro uma bicicleta, aí eu quero uma moto. Aí eu compro uma moto, eu quero um carro. Aí eu tenho um carro, eu tenho que comprar um carro mais novo. Não há nada de mal nisso. Mas esse não pode ser o principal objetivo de nossas vidas. Porque isso vai tirar o seu foco no propósito de Deus. Você vai exclusivamente colocar todo o seu ser, toda a sua vontade, a sua força, a sua determinação nas coisas terrenas. E isso vai te afastar do propósito de Deus. Falo por experiência própria. Quantas vezes eu deixei de vir na igreja ou de uma escola bíblica por fazer uma hora extra? Por querer algo mais. É não depositar a fé em Deus que Ele vai dar. Deus, Ele sabe o que é melhor para nós, porque Ele é o nosso Pai. Conhece o nosso íntimo. Isso é. Então a primeira coisa que vai desviar o nosso olhar do nosso propósito que Deus tem para nós são as coisas terrenas. São as coisas que vão nos engrandecer aqui na terra. A gente coloca expectativa no mundo. E quando nós colocamos expectativas no mundo, nós nos decepcionamos. E qual que é o principal sintoma de você se decepcionar com o mundo? Ansiedade. Você está pensando no futuro e não está vivendo o presente. Eu ia deitar e eu já estava pensando na outra semana. E o principal meu aqui era o meu presente. A minha vida era a principal e eu já estava pensando no presente. Quando nós temos um final de semana para ir
numa chácara, num lugar diferente que a gente quer ir, a gente já começa a semana, essa semana tá top, hein? Tem feriado na quinta, no sábado vai ter os negócios da igreja, aí no domingo eu vou pra chácara, piscina, nossa, porra, rapaz, que felicidade. Chega no domingo, passou. Você se divertiu? Se divertiu. Mas você se preencheu? Você se preencheu daquilo que Deus queria? Daquilo que Deus quer? Você colocou expectativa no quê? Num feriado? Numa chácara? Numa festa? Então isso é o primeiro passo que vai nos afastar. E o segundo passo, o segundo sintomas que vai nos afastar do propósito de Deus, o próprio Salomão, ele vai dizer no capítulo de Eclesiastes, no capítulo 2, consegue colocar aí? Eu ia falar Melissa, ó. Capítulo 2, versículo 1. Pastor Norte. Ó o que Salomão disse: disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto gozo o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Salomão, no que ele está dizendo aqui, ele colocou dentro do seu coração, o 2 também, o 2, por favor, o 2 e o 3. No 2 ele diz, ao riso disse, está doido de alegria de que serve esta, versículo 3, busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo porém meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Salomão, todo mundo sabe, possivelmente foi o homem mais rico que viveu durante toda a terra. Se você puxar toda a riqueza de tudo que ele tinha, passa de 3 trilhões, ou chega em 4 trilhões, mas isso nós estamos falando em barras de ouro, em família, em reino, que provavelmente seria muito maior, então dificilmente alguém terá mais dinheiro que ele. Ele se doou totalmente aos prazeres mundanos, ele se entregou às bebidas. Vamos trazer para o dia de hoje, é como você se entregar às bebidas, se entregar à prostituição, se entregar às drogas, se entregar a tudo, viver conforme o seu coração quer. Ele fez isso, e no final ele vai dizer que tudo que ele fez não passou de vaidade. Ou seja, o segundo passo que vai te afastar do seu propósito com Deus é os prazeres mundanos, é as bebidas, é as amizades, é mulheres, é homens, é tudo aquilo que você vai depositar a sua vida, a sua confiança, o seu desejo de viver naquilo. Por exemplo, eu, em uma época da minha vida, uma época que eu estava solteiro, eu não conseguia fazer nada na minha vida, não conseguia sair um final de semana na minha vida se eu não tivesse um amigo comigo. Eu chegava numa sexta-feira, eu ficava doido. E aí? Naquela época não tinha nem WhatsApp. Naquela época não é tão época assim, não. A gente mandava por mensagem, quem lembra aqui do 50 centavos por dia? Dava mensagem, dava rolê para todo mundo, né? Mandava, e aí, o que tem para hoje? O que tem para hoje? O que tem para hoje? Agoniado, querendo saber o que queriam fazer, o que queriam estar fazendo. Por quê? Porque eu depositava a minha felicidade, o meu propósito nos meus amigos. Se eu falasse para os meus amigos, vai ter uma festa legal assim, numa chácara, não sei o que, tal, vamos lá que vai ser legal, já comprei ingresso e não sei o que. E aí meus amigos, mas não vou não, porque eu acho que eu não gosto, não sei o que. Aí eu também não ia. Quer dizer, eu depositava toda a minha alegria, toda a minha vida neles. Então, se para ele estava bom, para mim estava. Se para ele era legal, para mim também era legal. O meu propósito de vida era esse. Ou então, o propósito de vida era, vamos tal lugar final de semana? Não, bora. O que vai ter para beber? O que vai ter para beber lá? Eu só bebo Heineken. Só bebo isso aí. O que vai ter? Vai ter narguilha? Eu fumava narguilha com seu irmão. Tinha um desse tamanho na minha casa. Aqui, ó. Fui dono de tabacaria, pra vocês terem uma ideia. A minha vida era baseada nisso. Ou seja, Deus tem um propósito para mim.
Deus tem um propósito para cada um de vocês. Há tempo para todo o propósito de Deus embaixo da terra. Há tempo para todo o propósito. Então todos nós temos um propósito. Não importa qual seja o propósito, que a gente às vezes quer se espelhar no propósito de outro. Mas o que o outro faz, eu não faço. E o que ele faz, eu faço. Porque Deus me capacitou para isso. Às vezes a gente vê grandes pessoas pregando em grandes cultos, gideões missionários, homens inteligentíssimos, pregadores de palavras, mas eles não conseguem chegar aqui no Jardim São Clemente. Eles não conseguem chegar no seu vizinho. Eles não conseguem falar de Deus para alguém da sua família. E Deus usa você para fazer isso. Aleluia. Então, nós depositamos nos prazeres mundanos. Nós colocamos a nossa felicidade, o nosso propósito na vida nossa, dos nossos amigos, das bebidas. Entendeu? Eu vivi uma época em que eu falava assim, quando eu estava afastado do caminho do Senhor, eu falava assim, rapaz, eu vou voltar para a igreja de novo. Cara, esse aqui com os amigos, na roda, bebendo, comendo churrasco, como é que eu vou fazer isso? Irmãos, eu faço mais churrasco hoje na igreja do que quando eu era do mundo. E me divirto muito mais. Então nós depositamos, deixamos que os prazeres mundanos, que as coisas terrenas roubem de nós o propósito de nossas vidas. E isso vai fazer com que chegue um momento em que a gente vai chegar no momento da nossa vida. Os estudiosos vão dizer que por volta dos 40 anos é que você dá uma parada e você analisa aquilo que você passou. Só que já se passou 40 anos. Nós não estamos mais no começo da terra, quando se vivia 900. Que 40 anos não era nada. 40 anos hoje a gente já está mais para lá do que para cá. Olha, irmão, estou falando isso, eu estou de 37 anos. Eu vou matar lá. E aí nós vamos analisar o que nós estamos fazendo. É isso que Deus quer para mim? Foi isso que Deus planejou? Será que o que eu vivo hoje é aquilo que Deus quis para mim? Nunca é tarde. Deus vai deixar claro para todos nós que nunca é tarde para mudar. Porque quando nós entendemos quem Deus quer que nós sejamos, nós começamos a entender o quê? Começamos a entender que há algo em nós que Deus quer para Ele. Há algo em mim, há algo em vocês que Deus necessita para Ele. Se você abdicar de entregar isso a Ele, eu não quero entregar isso a Ele. Eu não quero. Ele não vai te forçar. Ele vai usar o irmão que está do seu lado. Ele vai capacitar o irmão que está do seu lado. Mas a preferência de Deus é a sua vida. Ele quer que você seja usado. Ele quer que você trabalhe para Ele. Mas como então, se as coisas terrenas, os prazeres mundanos roubam isso de nós, o que eu tenho que fazer para que eu entenda aquilo que Deus quer para mim? Porque primeiro eu disse para vocês o que está roubando, o que rouba. E muitas das vezes nós não percebemos. Mas o que eu devo fazer? Qual é o primeiro passo que eu devo fazer? O primeiro passo é simples. Identifique seus talentos. Todos nós temos talento. Todos. Alguém aqui é bom em alguma coisa. Não tem dessa de eu não sei fazer nada. Não, eu não sou bom nisso. Eu já tentei. Você pode ter tentado, mas talvez não é aquilo que Deus tem para você. Todos temos talentos. Então você tem que identificar o seu talento. E identificar o seu talento é você identificar, é você focar naquilo que você é bom. É você focar naquilo que está ardendo no seu coração. Por exemplo, vamos usar aqui um exemplo aqui, a irmã Gabriela. A irmã Gabriela, quanto tempo você ficou na regência do... 2 anos. 2 anos da regência dos jovens. Hoje a irmã, e quantos anos a irmã está no Ministério Infantil? 1 ano. Hoje você está no Ministério Infantil, né? Hoje ela é líder do Ministério Infantil.
algo que queimou no coração dela muito mais do que ser uma regente de jovens. Mas não é que ela abandonou, ou que largou, ou que desistiu, porque não, eu não sei, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu sou melhor, não. É porque algo queimou dentro do seu coração. Algo disse para você, esse é o seu caminho. Algo diz, algo mudou a sua rota. Não que você não seja bom em as outras áreas, nós somos bons em várias áreas, mas há algo específico para cada um de nós que Deus quer que nós façamos. Eu comecei sendo baterista, queria ser baterista, porque era isso que eu queria. Aí depois você começa a cantar, aí você começa a servir na igreja, aí você começa a participar de reunião, a participar de liderança, você começa a mudar o seu jeito, de repente você começa a ministrar a palavra. Algo que vai sendo mudado, mas não é algo que você vai falar assim, não, isso não serve, isso Deus não quer para mim. Não, é algo que Deus vai te moldando, Deus vai te preparando. É como você começar numa empresa, você quer ser o chefe da empresa, certo? Mas você começa lá embaixo, aprendendo aquilo lá, vai aprendendo. Até que chega um ponto em que você fica no lugar e que você fala assim, rapaz, ó, essa camisa aqui encaixou, hein? Perfeito para mim. É isso que Deus quer. Identifique no que vocês é bom. Procurem buscar aquilo em que vocês sejam bons, naquilo que você é útil. Ser útil para Deus, ser útil na casa de Deus, é um dos principais caminhos para entender o propósito seu. Isaías, eu preguei isso aqui esse tempo atrás na igreja. Isaías foi no céu. Ele estava no céu. Isaías era o menor no céu. Tinha anjos, querubins voando com 6 asas, anjos, todas as coisas celestes que tinha no céu. Tudo no céu é perfeito, é maravilhoso, tudo no céu. Quem estava de intruso? Isaías, estava lá. Opa, eu sou pecador, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou nada, porque Deus vai nos dizer que o menor no céu é maior do que o maior na terra. Então Isaías era o menor, mas quando Deus fala, quem irá por nós? Isaías diz, eis-me aqui. Anjos poderiam dizer, querubins, serafins, arcanjos, tudo de perfeito no céu, mas o menor diz, eis-me aqui. E Deus falou, é tu, meu filho, é tu, seja útil. Diga para Deus, eis-me aqui, o que o Senhor tem para mim, qual é o seu propósito na minha vida, do jeito que está, Senhor, eu estou em dúvida, eu até gosto da minha vida, porque nós gostamos, podemos estar onde nós queríamos estar. Deus, eu amo a vida que eu tenho, do jeito que eu está maravilhoso, mas eu preciso entender o propósito que você tem para mim. Eu necessito saber o propósito que você tem para mim. Queima o meu coração. E quando vocês subirem no púlpito, ou vierem cantar aqui na frente, ou quando entrarem na igreja, ou quando começarem a orar, ou quando forem ler uma palavra, quando forem fazer qualquer coisa que seja para Deus, o seu coração irá queimar. Aleluia. E eu tenho certeza que você saberá, é isso que Deus quer para mim. Pode não ser o definitivo, assim como não foi para mim. Como eu achei que era músico e não fui músico, aí eu fui para cá, fui para cá. Hoje eu ministro a palavra, é algo que queima o meu coração. Mas será que talvez Deus só está me preparando para algo depois ainda diferente? Mas eu tenho certeza que eu estou no propósito de Deus. Eu tenho. Todo dia de manhã, quando eu ajoelho, meus joelhos no chão, no meu quarto, e eu peço para Deus, a palavra que eu faço para Ele é que eu não saia da sua vontade. Aleluia. Que eu não trilhe um caminho diferente. Não. Que tenhamos no nosso coração o mesmo sentimento do pastor, do saudoso pastor. Meu Deus, esqueci o nome do pastor. Quem lembra o nome do pastor que morreu no avião da TAM que caiu? Pedro, João Henrique.
eu prometo que eu mando para vocês depois. Eu esqueci o nome dele. Ele falava para Deus, orava para Deus: Deus, me leve 24 horas antes de eu perder a minha salvação. Se você vê que eu vou perder a minha salvação, me mate 24 horas antes, que é para ter certeza, porque ele fala, porque eu vou para o céu. É esse o sentimento que nós temos que ter. Tudo que nós... Luiz Henrique, isso aí, meu querido, isso. Ele morreu na tragédia que teve do voo da TAM, quando o voo da TAM caiu lá em São Paulo, que matou um monte de gente lá, ele estava junto lá. Ele orava todas as vezes, falava isso: me mate 24 horas antes de eu correr o risco de não ir para o céu. Isso é fé, isso é viver um propósito com Deus, isso é colocar todo o direcionamento da sua vida com Deus. Pode? Você estava falando sobre propósito, né? Por bastante tempo, eu conversava com Deus e eu não sabia qual era o meu propósito. Eu regia os jovens, cantava, mas eu não sabia qual era o meu propósito. Então eu comecei a buscar, entrei no Ministério Infantil, e aí foi confirmado que aquele era o meu propósito, mas no momento, né? Que futuramente, dentro desse propósito tem mais coisas, né? Mas esses dias eu estava orando, eu estava chorando, conversando com Deus, agradecendo a Deus por Ele ter me dado esse propósito, porque o propósito deu sentido para a minha vida. Porque eu me sentia às vezes inútil, tipo, eu não sei o que eu tenho que fazer. Então o propósito, ele deu sentido para a minha vida. Entendeu? Então que vocês busquem saber qual é o propósito de vocês, porque vai dar sentido para a vida de vocês. O que Deus quer para nós nos dá sentido. Mais alguém tem alguma experiência nos últimos dias, nos últimos meses com Deus? Se tiver, pode contar. Pode abrir aí o Lex. Alguém dos irmãos quiserem parar, me interromper, eu esqueci de falar isso no começo, mas se alguns irmãos quiserem também contar algumas experiências, não tem problema, jamais. O que nós temos que entender, meus irmãos, é que pessoas não vêm prontas, pessoas precisam ser preparadas. Entenda uma coisa: quando você vê alguém destacando na obra de Deus, alguém que está crescendo espiritualmente, alguém que vence na vida, alguém que está para frente, alguém que sorri, esteja uma coisa: essa pessoa, ela passou por um processo grande na mão de Deus. Deus mudou ela muito, mas em nenhum momento você pode ter certeza que essa pessoa perdeu a fé, saiu do propósito de Deus. Ser moldado por Deus não é fácil. Ser moldado por Deus não é fácil. Deus vai falar lá no livro de Jeremias que é moldado como o oleiro faz o vaso. O vaso, quando quebra, é muito mais fácil. Quebrou, joga fora, pega o outro vaso de novo, vou fazer no outro. Para Deus não é dessa maneira. Quebrou, opa, Deus joga a água de novo, Deus modela de novo. E é esse modelar em que nós sentimos. Mas focamos no propósito que Ele tem para nós, focamos naquilo que Deus tem para nós, para não me alongar mais. Se há tempo para todo propósito, como nós temos utilizado o nosso tempo? Há um tempo. Você pode receber uma mensagem de Deus na sua vida e falar para você assim: Jefferson, você vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Você vai falar amém, recebe. Aí a pergunta que eu faço é: quanto tempo você tem estudado a Bíblia? Eu quero cantar. Danilo, você vai ser o cantor que eu vou te levar para todos os lugares. Quanto tempo da sua vida você tem gastado para aperfeiçoar o seu conhecimento em música? Há um tempo. Mas ficarmos sentados esperando vir algo divino, agora mudou tudo, não vai acontecer, meu irmão. Sinto muito em dizer isso para vocês, não vai acontecer. Nada vai falar assim, opa, de uma hora para outra. Procura na Bíblia, é 40 anos, é 20 anos, pode procurar na Bíblia. Quanto tempo que joga? É 14 anos. Paulo, todo mundo fala de Paulo. Paulo ficou 14 anos, irmão. 14 anos, ninguém ouvia falar, sabia quem era Paulo. 14 anos. A gente vai ler Atos, já vê ele ali, já vê ele já pregando e fazendo missionário. Só que nesse meio termo se passou 14 anos.
que ninguém sabia quem era o tal do Paulo. É onde Paulo teve as experiências com Deus, é onde Paulo buscou a Deus, aonde Deus o levou ao terceiro céu. Só que para ser você, para nós, para mim ir ao terceiro céu, nós temos que buscar Ele e entender o propósito dele em nossas vidas. Não podemos desperdiçar a nossa vida. Então faça uma pergunta para si mesmo, assim como eu fiz para mim e como eu faço todo dia. Eu estou cumprindo o propósito de Deus em minha vida? Independentemente do que eu estou fazendo, do que eu estou vivendo, se a minha vida está boa ou está ruim, o que eu estou vivendo é o propósito de Deus para a minha vida? Porque, gente, pessoas passam, nós passamos, nossos pais passarão. A gente vê quantos anciões, quantas pessoas de idades que estão já com a sua vida já no final, já percorreram a sua vida, mas o propósito permanece. Deus instituiu um propósito para eles, de fortalecer a sua igreja, de ensinar os mais jovens, porque o propósito permanece. Por mais que passem as pessoas, o propósito ele vai permanecer. E propósito, meu irmão, ele é maior que o momento. O propósito ele não é algo que você vivencia só agora. Vou agora e acabou. Não. O propósito ele é algo que vai ser constantemente. Vai depender da chama que você mantém sempre acesa. Então hoje faça isso para vocês. Faça essa pergunta para si mesmo e para com Deus. O que eu estou vivendo hoje é o que Deus quer para mim? Não façam nada fora do propósito de Deus. Não façam nada. Porque Deus ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá o livre-arbítrio. Mas quando chegar no final da nossa vida, a gente vai olhar para a vida aqui e pode ser que nós olhamos diferente do que Salomão olhou. Tudo que eu fiz foi vaidade. A gente pode chegar no final das nossas vidas e falar assim: combati o bom combate, guardei a fé, venci a carreira. É isso que nós temos que fazer. Vencemos, manteve a fé, persistimos no propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque é isso que vai fazer com que preencha o vazio dentro de você. Dentro de nós há um buraco, que só pode ser preenchido por Deus. Amém? 9h15, paciência tem um pouco mais de tempo aí. Então essa é a pergunta e essa é a palavra que Deus colocou no coração, no meu coração, para dizer para vocês.